Me ouvem? O pessoal está me ouvindo? Dê um feedback, por favor, que eu agradeço. Pronto, ótimo. Doutor Urbano daqui a pouco entra. Hoje nós vamos trazer aqui coisa boa. Estou vendo muita gente querida aqui. Doutor Valdir Bitu, procurador do trabalho. Nosso querido Mário Guimarães, da ESA. Doutor Lucas Cavalcante, juiz de trabalho. Arivaldo, Wilton, advogado. Sempre, o pessoal sempre prestigiando aqui os eventos da ATP. Muito obrigado, viu, gente? Doutor Alberto Balazeiro, estava agora em entrevista com o Marcos, também presente. Coisa boa. Muita gente aqui presente para ouvir esse papo sobre o futuro, né? A tecnologia do futuro, que é a inteligência artificial. Deixa eu aguardar o doutor Urbano entrar para que a gente possa... Doutora Lúcia Cardoso, vice-presidente da OAB de Caruaru, Osman, doutora Luciana Conforte, seja muito bem-vinda. Já esteve conosco em entrevista e sempre nos prestigiando, que alegria. Muito bom. O doutor Urbano já está ciente que a gente está começando a nossa live, vamos aguardar ele pedir para ingressar. O tema de hoje é a inteligência artificial, né, o uso dela na advocacia. Deixa eu fixar aqui o tema. Bom, coisas do Instagram, não estou conseguindo fixar o tema aqui não, infelizmente. Ainda não presidente, viu, Valdir? Temos a eleição agora dia 27 de julho, né, ela vai acontecer, a Comissão Eleitoral está providenciando aí as regras para que essa eleição seja realizada, mas ela ainda não foi realizada não, doutor Valdir. Se Deus quiser, dia 27 ela sai. Doutora Silvia Nogueira entrou aqui na sala para acompanhar esse debate. O Urbano não está ingressando ainda. Joia, Mário. Mário, eu vou divulgar os lançamentos da biblioteca da ESA nas nossas postagens, tá? Então, assim, quando a gente fazer postagem de live, vamos remeter ao canal do YouTube da associação. Quem não participa ainda, o faça. A gente vai lançar todas essas lives no canal do YouTube da associação e eu vou aproveitar, Mário, também divulgar a videoteca da ESA, né? Muito conteúdo de graça lá. Joel, amigo, entrou. Doutora Iná, seja bem-vindo, doutora Iná. Uma baluarte, essa é uma verdadeira baluarte da advocacia. Minha amiga Roberta Rosal, também presente. O doutor Urbano está entrando agora, está mudando de perfil, ele vai entrar pelo Instagram do escritório dele. Pronto, o doutor Urbano já está perfeito. Doutor Flávio, boa noite, seja muito bem-vindo ao nossa live. Doutor Urbano já está aqui. Compartilhar. Vamos lá. Eu acho que ele deu algum problema, ele não conseguiu entrar, de alguma forma ele não conseguiu. Minha amiga Mariana Neves, presente. Vamos ver se ele consegue ingressar na sala. Bom, gente, aproveitar que o doutor Urbano não entrou, vou passar para vocês aqui o nosso calendário de lives, tá? Importante. A live do Dr. Daniel Faria, seja muito bem-vindo. Meu amigo sócio Marco Antônio também ingressou na sala. Boa noite, meu amigo Marco. Próxima semana, no dia 8, às 18 horas, nós teremos o tema Empoderamento Feminino na Advocacia Militante. Quem vai estar sendo entrevistado é a doutora Ana Paula Francisca, e quem vai entrevistar é a conselheira da OAB, Caroline Rosendo, que vai estar como entrevistadora convidada. Na segunda-feira também nós vamos ter Compliance e Fiscalização do Trabalho. Vai ser entrevistado o fiscal do trabalho lá do Mato Grosso e também professor universitário,
Daniel Magalhães. Quem vai entrevistar é nosso amigo diretor da TP, Rodrigo Benício, certo? No dia 9, a gente vai fazer um tema um pouco diferente, mas não menos importante, que é os cuidados físicos para o trabalho em home office durante a pandemia. Vai ser o personal trainer Rodrigo Moreira, entrevistado por Michele Pedrosa. Pronto, já autorizei aqui o doutor Urbano Vitalino, vamos ver se ele agora consegue. Doutor Urbano, consegue me ver? Consegue me ver, Urbano? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, agora a imagem está congelada. Peraí que agora eu que não estou lhe ouvindo. Vocês me ouvem todos, porque tá falando com o pessoal e tava ok. E a sua imagem para mim está congelada, Urbano. Vamos tentar reiniciar então a live? Pode ser? Estava lhe ouvindo perfeitamente e não estou conseguindo. Urbano, eu vou reiniciar a live então, Urbano, para que a gente possa reingressar e aí fica mais fácil. Bom, são coisas da internet, né, gente? Agora eu estou lhe Perfeito, ouvindo. Urbano. Perfeito. Sua imagem tá um pouco congelada. Pronto, agora ficou jóia. Perfeito. Te vejo muito bem. Urbano, satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, viu? Essa conversa, né? Isso é uma conversa. Para nós da TP é um tema um pouco diferente do que está acostumado. E para a gente a satisfação ter você que é sócio de uma das bancas mais tradicionais do Brasil. Eu acho que é a mais antiga de Pernambuco, né, Urbano? Acho que é a mais antiga de Pernambuco deve ser o Banco de É Advogado. possível, é possível. São 83 anos. Isso, eu sei que é bem antiga. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande. E o tema hoje é o uso da inteligência artificial na advocacia. Para os que não conhecem, eu acho difícil quem estiver aqui não conheça, mas eu estou Urbano é advogado aqui em Pernambuco, pós-graduado pela Fundação Dom Cabral, presidente do Conselho Administrativo do Porto Social, conselheiro estadual da OAB, membro do Conselho de Inovação da Intelligence Tech School e sócio-conselheiro da Urbano Vitalino Advogados. Como eu disse, uma das bancas mais tradicionais daqui de Pernambuco e do Brasil. E o motivo da gente convidar o Dr. Urbano é porque, nesse tema, o escritório dele é vanguardista, né, no uso da inteligência artificial, e por isso a gente fez questão de ter esse contato contigo, Urbano. Seja muito bem-vindo às nossas lives da TP, Urbano. É uma satisfação muito grande para a gente. O privilégio é meu. Joia. Urbano, a primeira dúvida, quando separei aqui o tema para a gente conversar, é a seguinte: de onde surgiu a ideia para que você implantasse a inteligência artificial no seu escritório? Isso provavelmente você deve ter visto em outros locais do mundo, porque no Brasil era uma coisa que não havia até então, pelo que eu tenho conhecimento, profusão. Então, de onde veio essa ideia de você usar a inteligência artificial? Vamos lá. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui, né, Léo, com você, dando essa entrevista. Eu que não sou muito afeito, né, a dar tantas entrevistas, eu sou mais reservado, faz mais parte do meu estilo, mas não podia realmente deixar de atender aí você nessa solicitação. E faço com muita honra e com muito prazer. Para responder essa sua pergunta, eu preciso primeiro fazer jus a uma verdade que muitas pessoas acham diferente da realidade. As pessoas pensam que tudo isso começou comigo, e isso não é verdade, né? Eu entrei no escritório ainda como estagiário, e meu pai fazia muitos investimentos em tecnologia, né? Nós tivemos dentro do escritório os primeiros PCs comprados. Eu entrei, era a máquina Olivetti, né? No escritório. A maioria das pessoas que estão vindo não sabem nem o que é isso, mas era uma máquina de datilografar, né, semi-automática, né, Olivetti. E ele comprou os primeiros PCs, né? A gente não sabia nem como usar direito com aquela impressora matricial.
e compramos o primeiro fax aqui da região Nordeste. Eu tive até uma disputa com meu pai à época, porque o fax ficou lá instalado e passou quase 2 meses sem a gente conseguir utilizar, porque ninguém tinha fax, né? E o fax você precisa de ter um outro fax para poder fazer essa transmissão. Mas certamente esse episódio foi muito interessante, porque despertou em mim, desde aquela época, né, eu estou falando de 30 anos atrás, 25 anos atrás, despertou em mim esse sentimento da importância da tecnologia. Porque aconteceu um episódio em que meu pai teve que entrar com uma ação na justiça, e o último dia do prazo, o cliente de São Paulo encaminhou, e ele disse, tem que dar entrada hoje e a gente precisa da procuração. E não tinha como trazer de São Paulo para cá, né? A procuração era exigida naquela época, e a gente lembrou do fax. E esse industrial de São Paulo foi ao escritório de um outro amigo que tinha um fax, e passou, e a gente deu entrada, e foi uma ação importante lá para o escritório, que eu me lembro que pagou várias vezes esse fax, né? Então, eu percebi como, às vezes, a tecnologia ela é fundamental, mesmo que você não entenda naquele momento. E a gente está vivendo isso agora, né? A gente está vivendo aí, o escritório sempre investiu muito em tecnologia, não só em inteligência artificial. Há muitos anos a gente vem fazendo um trabalho de investimento forte no escritório. E agora, com esse advento da pandemia, não é interessante você ver que muitos escritórios que estavam indo num processo mais lento viram a necessidade e estão correndo atrás para tentar se adaptar. Mas a inteligência artificial, eu fui atrás a partir do momento que eu vi uma palestra do CTO da IBM sobre o Watson, não é? Que é a inteligência artificial da IBM. E eu entendi, como a gente tem uma área do escritório que atua com volume, a gente achou que aquilo ali podia se adaptar bem, não é, em tarefas repetitivas. E contratamos em 2017 com a IBM, o Watson da IBM, e divulgamos para o mercado, em meados de 2017, e divulgamos para o mercado já funcionando em dezembro de 2017, que foi exatamente quando a gente anunciou oficialmente, né? E funcionando já, e tem funcionado desde lá com muito sucesso, realmente. Você citou que sempre fez investimento em tecnologia. Quais são as tecnologias que você usa no escritório atualmente, Urbano, além da inteligência artificial? São várias, né? Porque a inteligência artificial ela é apenas uma, digamos, das tecnologias que nós utilizamos. Mas eu acho que a principal ferramenta que o escritório utiliza é um ERP, né, que é um programa de gestão. Ele gere todo o escritório, desde a parte de acompanhamento processual, toda a parte de logística do escritório, como a gente tem uma atuação de massa também, que a gente tem processos do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Nós trabalhamos muito com escritórios parceiros nossos que fazem audiências, diligências, e tudo isso a gente faz via sistema. Então isso é dentro de um ERP, que coordena e comanda toda essa operação, né? Isso evita com que você tenha necessidade de ter planilhas paralelas para fazer o cômputo do volume de atos, por exemplo, que um parceiro nosso fez. Isso está tudo dentro do sistema. Mas a gente trabalha também com robôs, né? A gente tem uma equipe hoje que é toda da área de tecnologia, trabalhando junto com o escritório para fazer uma série de robôs. Os robôs eles fazem uma tarefa muito repetitiva de buscar informações nos sites do tribunal, buscar informação no site dos clientes, jogar informação de um lado para o outro. Então, você evita que você precisa ter uma pessoa fazendo isso. E a inteligência artificial, né, que faz a parte importante hoje do trabalho do escritório, especialmente de cadastramento e de elaboração de petições mais simples. Mais simples, no caso, né? Hoje vocês contam hoje com quantos colaboradores no escritório de vocês? Hoje são cerca de 750 colaboradores, dos quais pouco menos da metade disso são advogados. A gente trabalha muito com paralegais,
Aí tem todo um staff seletista, né, no escritório, faz a parte toda administrativa, e um volume grande de estagiários também. O escritório de vocês é um escritório, eu já sabia, mas pelos números já mostra um escritório grande. Você acredita que esse tipo de inteligência artificial, esse tipo de sistema, ele serviria para qualquer tamanho de escritório ou só para escritórios que tenham realmente um porte maior como o seu? Não, eu acho que a tecnologia, de uma maneira geral, precisa ser implementada por todos os escritórios de qualquer tamanho, né? Tem uma infinidade muito grande de ferramentas que podem auxiliar, por exemplo, áreas contratuais, né? Áreas da advocacia especializada também. Para nós, foi mais. Fazer Urbano? Voltou. volume. Então, a gente entrou no escritório através de uma área de volume, mas hoje essa tecnologia é aplicada a todas as áreas, inclusive do especializado. Por exemplo, todo cadastramento de processo, independente de ser do especializado ou do volume, basicamente hoje ele é feito pela inteligência artificial. Então a gente não tem mais humano fazendo cadastramento no nosso sistema, no nosso ERP, que no escritório a gente chama de NOX, é o nome do nosso sistema. Então quem cadastra no NOX é Carol, que é a nossa inteligência artificial. Vamos falar dela, inclusive. Sabe o que é curioso, Urbano? Eu distribuí uma ação. Peraí, ficou mudo aqui de novo. Ficou? Um minutinho. Tá certo. Bom, congelou a tua imagem para mim aqui, Urbano. Voltou. Sabe o que é curioso, Urbano? Eu dei entrada num processo segunda-feira, certo? E eu sei que é um processo cuja a empresa é cliente sua. No dia seguinte, salvo engano, ou foi 2 dias depois, já havia um advogado visto o processo, ou seja, eu já sabia que era inteligência artificial. Ela fez uma busca, na hora que eu ingressei com a ação, antes do Poder Judiciário, eu acho que nem intimou a empresa, ela fez uma busca e já colocou no teu sistema. Aí, automaticamente, eu já sabia que isso é uma praxe, eu imaginei. Nunca mais nós teremos aquela situação em que haverá uma revelia, porque uma notificação, uma citação que foi recebida pelo porteiro, não chegou ao departamento de um RH. Então, assim, vendo para dar uma segurança no próprio funcionamento do cliente, do escritório, de uma maneira incrível, né? Isso é um ganho substancial. E aí eu te pergunto o seguinte, quando você anunciou para os seus clientes que iria implantar uma tecnologia dessa magnitude, qual foi a reação da clientela? Foi receptiva ou teve resistência de modo geral? É interessante essa pergunta porque todo mundo tem muito medo de mudança e tecnologia assusta um pouco todo mundo, né? Então, a primeira reação normalmente é uma reação de desconfiança, eu diria. Mas também você não ouve ninguém dizer... Nós só tivemos um único cliente que disse de forma categórica, porque dentro dos manuais dele havia uma proibição expressa, que não podia utilizar a inteligência artificial para entrar nos sistemas dele. Então a gente não usou, a gente usa um robô, mas a gente não usa inteligência artificial. Mas na verdade o que a gente precisa mesmo da inteligência artificial é quando esse material está dentro do escritório, né? Então, só para exemplificar, o cadastro de um cliente, nós precisamos de ter, a gente precisa de buscar essa informação no cliente. Então a maioria dos nossos clientes tem os sistemas próprios deles, em que nós temos que ir lá buscar essa informação. Essa informação não é inteligência artificial que busca, é um robô que vai lá, entra como se fosse um advogado, coloca senha como se fosse um advogado, na velocidade de um advogado, puxa os processos que são para o Urbano Vitalino e joga dentro da inteligência artificial do escritório, em Carol. Há uma diferença, então, entre robô e inteligência artificial nessa mecânica? Total. O robô ele faz esse processo mecanizado, né? Você manda ele buscar informações do ponto A ao B, ele puxa essa informação. A inteligência artificial tem um pouco de inteligência por trás. Ela lê e identifica as informações que são necessárias e aí faz um cadastramento, né? Por exemplo, nosso sistema, o NOX, a gente faz o cadastro do processo, pelo menos tem 40 informações
obrigatórias que o sistema tem que cadastrar. Ele busca essas informações na citação e na petição inicial. Então, ele lê, faz a leitura e faz o cadastramento dessas 40, 45, dependendo se for um processo civil, um processo trabalhista, um processo de juizado, você vai ter mais ou menos informações. Mas, não, só respondendo a sua pergunta, então houve sim uma certa resistência natural, mas porque o que é a inteligência artificial, o que é a tecnologia traz para as empresas? Qualidade e produtividade. Então, quando o resultado aparece, os sentimentos negativos vão embora juntos. Ótimo. Eu convidei algumas pessoas assim, que eu sabia que não estavam nas redes sociais para essa live, né? Eu disse, olha, vai ter uma live interessante hoje com o Dr. Urbano sobre inteligência artificial. Falei com advogados que têm escritório, que atuam para grandes empresas, né? E que eu sei que não usam ainda o sistema, a inteligência artificial. E engraçado que todos muito receptivos, mas um deles disse, olha, Leonardo, vou lhe ser sincero, eu tenho muitas resistências à eficácia desse tipo de sistema, ao quanto ele pode ser benéfico para o escritório. E assim, pelo que eu já andei conversando com alguns advogados que utilizam, todo mundo faz rasgados elogios. Sabedores, evidentemente, que ainda é embrionário, que a máquina vai aprendendo aos poucos, evidente, mas todo mundo faz rasgados elogios. E esse colega advogado disse, eu não acredito muito nessa ferramenta. Nosso presidente Bruno Batista acaba de entrar para nos prestigiar. Seja bem-vindo, presidente. Presidente, um abraço. E aí eu vi essa resistência do colega, sabe, Urbano, e eu fiquei imaginando o seguinte. Esse colega disputa o mercado de grandes clientes com outros escritórios. Imagine que a maioria dos escritórios que ele vai prestigiando clientes, grandes operações, todos estejam usando essa inteligência ou se não estão utilizando, estão em vias de utilizar. Como que seria a transição, por exemplo, você pegar um cliente novo, com uma base de processo de 500, 600 processos, e fazer o cadastramento do seu sistema tudo de forma manual? A perda de tempo. Porque hoje eu acredito que quando você vai pegar um cliente de um outro escritório, né, que você venceu uma licitação, um outro contrato, isso hoje seria feito em segundos. Né? Essa troca de informação seria feita em segundos. Você consegue conceber hoje não usar mais essa ferramenta, fazer de forma manual, você ainda vê isso como possível? Não, é isso, né? Você vai ter duas opções. Fazer manual significa que você vai demorar muito mais e que você vai ter um custo no final muito maior, né? E a qualidade do trabalho não vai ser a mesma. Eu vou dar um exemplo. Um cadastramento que é feito, para a gente cadastramento é algo muito importante, né? Porque como a gente gera uma série muito grande de informações, estatística para o cliente, a gente precisa cadastrar muitas informações, né? Então, e o cadastramento precisa ser bem feito para você poder ter qualidade na prestação dessas informações para o cliente. Quando o cadastro era feito por paralegais, né, a gente tem um nível de acerto pouco superior a 70%. Hoje em dia, Carol, ela já tem um índice de acerto superior a 98%, porque ela é um processo de aprendizagem. Quanto mais processos ela lê, identifica, ela aprende mais. Então, esse número já foi 70, 80, 90, 95, hoje está em 98, mais de 98%, quase 99%. Né? Então, isso é surpreendente e é extraordinário, porque você tem um nível de assertividade muito grande no cadastramento, desde o cadastramento. Isso é a mesma coisa, imagine, nós fizemos uma migração na semana passada, concluímos, de 17 mil ações, né, no Rio de Janeiro. Isso foi feito com a preparação, o cliente manda essas informações, a gente trabalha numa série de rumores exatamente para que a gente possa usar depois a inteligência artificial e depois ela faz o cadastramento. Isso aí ela faz em poucos minutos. Depois está tudo pronto, montado, ela faz em poucos minutos. Um advogado ou um paralegal levava até 10 a 15 minutos para fazer um cadastramento. Ela leva 10 segundos. Então você não pode comparar. Então, assim, quem não fizer esse tipo de investimento, eu acho que no futuro vai estar fadado, pelo menos, a não advogar para esse nicho, né, que é um nicho de grande volume de processo. Eu
fiz uma transição, porque hoje em dia eu tenho advogado para empregados e empregadores, mas os meus clientes são todos pequenas e médias empresas. Eu não advogo para nenhuma grande empresa, mas eu não tenho nem estrutura para isso. Não me organizei para isso. Minha advocacia tem um outro. Eu já advoguei para grandes empresas e assim, uma transição de 500 processos, de 800 processos, gerava-se noites de cadastramento e conferência de dados. Então, 17 mil, né, sendo feito. Então, na verdade, realmente eu acho que vai ser uma questão de sobrevivência. Pelo que você conversa, certamente você é uma pessoa que conhece todo mundo no Brasil. Você conversa ali no Sudeste, que é um grande polo jurídico do Brasil, certamente o maior, né, São Paulo, principalmente. Os grandes escritórios, todos estão usando inteligência artificial ou ainda estão num processo de se adequar a essa nova realidade? Olha, isso é muito, muito interessante. Nós, um escritório nascido aqui em Pernambuco, né, aqui no Nordeste, fomos o primeiro escritório do Brasil a ter um sistema próprio, exclusivo de inteligência artificial, né? Então, isso já demonstra um pioneirismo, né, muito interessante aí, que é muito comum, inclusive, em escritórios aqui de Pernambuco, né? São sempre escritórios abusados, para usar um termo bem local, e se colocam sempre de forma muito destacada. Depois, isso teve uma repercussão na mídia muito grande. Você vê, a gente fez o anúncio em dezembro, na confraternização dos 80 anos, quando o escritório fez 80 anos, e no ano seguinte, em 2018, eu dei pelo menos 40 entrevistas, Jornal Nacional, Exame, Valor Econômico, Isto é Dinheiro, o que você imaginar, né? A repercussão foi muito grande exatamente pela questão do pioneirismo, ter sido o primeiro escritório no meio jurídico, que é um meio sempre considerado muito tradicional. Então o pessoal não entendia bem essa junção de tradicionalismo com tecnologia de ponta. Depois disso, muitos escritórios começaram a ficar meio desesperados. Aí, a gente tem que entrar nisso, senão a gente está fora. E começaram a fazer investimentos pesadíssimos aí também em inteligência artificial e em outras tecnologias, o que é muito bom. Eu acho que isso é bom para a classe, é bom para o mundo jurídico mesmo, né? A gente vem num processo de aperfeiçoamento. Mas inteligência artificial não é da noite para o dia, você leva muito tempo para você fazer treinamento. Então, a gente tem equipes inteiras de advogados, todos seniorizados, para treinar a inteligência artificial, que é uma função que ninguém imaginava que um advogado faria há algum tempo atrás, para fazer exatamente treinamento. Então, quando ela tem 98% de assertividade, mas aqueles 2% que ela não consegue acertar, na verdade ela não erra, ela não identifica naquela citação, por exemplo, uma informação. Então isso vai para o advogado, que faz a pesquisa, identifica por que ela não encontrou e ensina a ela, não é, para que ela não cometa. Aí aquele erro ela jamais vai cometer novamente, né? Alguma informação que ela não pegou. É o machine learning. Perfeito. Exatamente. É uma mente de uma criança que você tem que ensinar todo dia. Vai sendo treinado o sistema e cada vez ficando mais potente, né? Isso. Curiosidade, porque o sistema é o Watson da IBM, né? O sistema é o Watson da IBM. Isso. Mas por que o nome Carol? Só por uma curiosidade aqui. Tem que fazer isso. Na verdade, a gente tem um executivo no escritório que sugeriu. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha se chama Carol. Todo mundo pensa que é esse o motivo, mas na verdade foi o executivo, a não ser que ele, né, tenha sugerido o nome para tentar me agradar, né? Mas foi coincidência, eu acho que foi coincidência. Agora é o mesmo programa, o Watson, no Brasil, esses programas que vocês estão utilizando, geralmente é o próprio Watson com algumas modificações, não é isso? A inteligência artificial, na verdade, ela é colocada à disposição, é uma mente vazia colocada à disposição de cada empresa. Então, a utilização que eu estou tendo dentro do Urbano Vitalino, ela só serve para nós. A IBM não tem nenhuma informação disso e nem consegue usar essa informação para nenhum outro escritório ou para nenhuma outra empresa. Então, um outro escritório, uma outra empresa que adquira um sistema da IBM ou de qualquer outro, do Google, enfim, de qualquer outro sistema de inteligência artificial, ele vai ter que iniciar do zero. Por isso que ele precisa saber exatamente o que ele precisa fazer,
O que é que ele quer fazer com a inteligência artificial? Senão ele vai pagar, vai gastar dinheiro. E se você não tiver um trabalho muito focado, né, para colocar para funcionar, não sai do papel. E aí nessa vertente, Urbano, certamente vocês usam jurimetria lá com a Carol, né? Tudo nosso é com dado, né? A gente gera uma infinidade de dados estatísticos, a gente tem inclusive estatísticos dentro do escritório para gerar uma série de informações, porque isso hoje é um grande diferencial, por exemplo, do escritório, quando a gente vai apresentar os números aos clientes, né? A gente consegue apresentar dados que são importantes. Por exemplo, clientes que a gente tem 40 mil processos. De um cliente, a gente consegue dizer quem são os principais ofensores, quais são os advogados. A gente tem registrado pelo CPF cada advogado que entrou com ação. Então, eu quero fazer um acordo, eu pego aquele advogado ali que tem 1000 processos para aquele mesmo cliente e vou lá trabalhar para fazer 1000 acordos. Eu não quero fazer um acordo, 2 acordos. Então, isso ajuda muito o cliente no volume. E eu imagino que desses 1000 processos do advogado específico, você sabe o que estão tramitando em juízos, em unidades Total. que são boas ou ruins para o seu cliente. Aí você vai direcionar somente para aquilo ali. Né? Perfeitamente. A gente tem a estatística de comarca a comarca, né, das decisões do juiz, daqueles clientes, evidentemente, que têm um volume maior de processo, a gente consegue identificar, a gente está treinando, inclusive, Carol para fazer isso de forma automática, e ele consegue identificar o percentual de chance que o cliente tem em vencer aquela ação. Para a gente dizer, essa é a probabilidade de você vencer esse processo aqui é apenas de 10%. Vamos fazer um acordo aqui nesse processo, né, tentando baixar aqui 20%, 30%, 40% do valor, você vai ganhar muito mais. A gente consegue mostrar isso com dados. Isso é jurimetria. E aí você discutir com matemática não dá, né? Matemática fica... Não dá. Assim, não dá, de jeito nenhum. Já li um pouco sobre jurimetria e já vi algumas demonstrações e confesso que fiquei assim, no primeiro momento achando que não funcionaria, mas depois fui convencido pela lógica, né, pela ciência, de que não só funciona, como digamos assim, é algo que eu acho que vai ser indispensável na advocacia. Se hoje somente um sistema tão tecnológico como esse faz, no futuro eu acho que nós vamos ter outras ferramentas mais simples. E eu pergunto a você, Urbano, nessa visão, há uma tendência do processo, do modo geral, ficar, digamos assim, cada vez menos susceptível a mudanças. Vai ficar mais previsível, vai ficar o custo menor da ação, ficar mais previsível. Eu acredito, não sei se eu estou errado, que isso deve gerar um certo temor nos advogados da banca de entender o seguinte: olha, no dia que Carol estiver sabendo fazer tudo isso, prevendo tudo isso, a gente vai ter um papel menor do que a gente tem hoje. Esse temor, você vê isso na prática, existe. Como o escritório trabalha isso na cabeça do colaborador para que não tenha na inteligência artificial um inimigo, mas é sim uma ferramenta, que é o que ela é de fato, né? Lógico. Não tenha dúvida. Eu falei um pouco disso no início, né? Todo mundo tem uma certa aversão a todo tipo de mudança, né? E para você implementar tecnologia e inovação dentro de qualquer empresa, o primeiro ponto que é fundamental é a liderança estar convencida da importância daquilo ali. Muitas vezes a gente vê assim, o pessoal de escritório, já às vezes um pouco mais velho, que não quer saber de tecnologia, mas entende a importância. Ele vai dizer assim, implementa aí, coisa tal, um contrato, pode né, comprar aí sistema de inteligência artificial. Mas se isso não vem de cima, se a cabeça não está convencida, você não consegue fazer a implementação. Então isso é o mais importante. Eu fiz uma mentoria por muito tempo com a Fundação Dom Cabral, e esse foi o ponto talvez mais importante que eu aprendi com eles, né? Porque eu fui fazer a mentoria e o executivo que veio eram três nomes do escritório, né, que iriam participar. E aí eu disse, não, vamos colocar o executivo e o pessoal que está mais na operação. Ele disse, não, mano, você tem que fazer. Se você não fizer, a sua turma não vai. Se você não compreender a importância disso, a sua turma não vai
abraçar. E eu fiz, e realmente foi muito importante isso para mim, eu aprendi isso, né? Então, hoje eu empodero, estou em cima, participo de todas as reuniões operacionais, né? Para exatamente tentar incutir. Do ponto de vista prático, o que aconteceu foi o inverso. Evidentemente que quando nós implementamos isso há 4 anos atrás, começamos a implementar inteligência artificial, mais propriamente, nós tivemos um receio muito grande por parte das equipes. Mas a gente envolveu todas as equipes, mostrou a importância, o que é que estava por trás. E o interessante é que, com a aplicação funcionando, ao invés de a gente diminuir o número de advogados, a gente aumentou. Aumentou? Porque Caramba. aumentou. Porque um escritório tradicional ele trabalha com um advogado e uma equipe. Então, o sistema de inteligência artificial ele entra como um membro da equipe do advogado. Ele vai auxiliar o advogado naquelas tarefas burocráticas e repetitivas, que, aliás, o advogado odeia fazer. É verdade. Né? Então, por isso que a gente jogou já muito paralegal para fazer essa tarefa mais repetitiva. Só que funcionou tão bem, deu tão certo, né, que a gente começou a ter um volume maior de clientes novos chegando, tudo, de maneira que a gente era um escritório que tinha, há 4 anos atrás, metade do tamanho que a gente tem hoje. Então a gente teve um crescimento muito forte também por conta da qualidade, né, que você consegue imprimir com esse tipo de tecnologia. E não é inteligência artificial, o segredo é inovação. O escritório, a empresa tem que ter uma mentalidade inovadora, isso tem que estar no DNA do escritório, de qualquer empresa, porque não é, a inteligência artificial hoje, ela vai evoluir muito, não é? Mas a gente tem que sempre estar inovando, pensando onde é que a gente consegue melhorar, como é que a gente consegue imprimir mais qualidade. Né? Então isso é muito, muito importante. Eu acho, no nosso escritório hoje, a mentalidade é essa. Todo mundo hoje abraça, porque viu o resultado que trouxe para todo mundo também. Né? É verdade, até porque a tecnologia não para nunca. Então a gente vive isso hoje, amanhã vai viver um amanhã que a gente não tem nem ideia do que é, porque está fora de nossa capacidade de imaginação até, inclusive. Eu pesquisando para fazer uma palestra para a OAB sobre o futuro do trabalho urbano, eu filei um estudo do MIT, demorei bastante para compreender, porque não domino muito o inglês e tem muito termo, neologismos em inglês, mas tinha coisa que eu li mais de uma vez porque eu não estava achando aquilo correto a minha tradução. Uma parte do estudo que dizia o seguinte: de cada 3 postos de trabalho que vão sumir por causa da inteligência artificial, outros 5 novos vão ser criados. Então, assim, na hora eu não conseguia achar razoável. Como assim? Vai sumir e vai criar mais? Aí que veio a compreensão, não é? Determinadas situações, por exemplo, nas faculdades de Direito hoje pelo Brasil, pelo menos as melhores, já está se inserindo cadeiras de engenharia de software. Para que o advogado, não é? E não só é o engenheiro de software, o operador do software, é toda uma cadeia. A pessoa que concebe o software, a pessoa que faz o software acontecer, né, faz a programação, o programador, e depois quem vai tratar das informações. Não é? Tem a pessoa que vai ser o advogado especialista em tratar as informações para que o sistema não entre em parafuso. Inclusive, no texto dizia que o termo seria psicólogo de robôs. Seria aquele profissional, ele vai ser o responsável para que não haja muita informação, ou seja, digamos assim, depurada informação, para que não haja, digamos assim, uma impressão equivocada da máquina. E eu estou fazendo essa colocação por um motivo, uma curiosidade, pode ser um pouco de, digamos assim, de imaginação minha, mas eu fico pensando o seguinte: num escritório como o seu, que está com a tecnologia ali no DNA, nas veias, diariamente, a inteligência artificial está crescendo cada vez mais, vocês têm algum tipo de preocupação, deve ter, mas tem tipo de vigilância ostensiva para o risco de um ataque hacker, por exemplo? Imagino porque se um advogado está operando um sistema que sofreu um ataque hacker, que já começa a ler uma informação equivocada, e a cadeia de desdobramento vai gerar um equívoco em progressão geométrica. Isso, eles orientam vocês também como se proteger nisso? Tem que ter, veja, isso é um outro setor. A gente tem uma equipe de tecnologia lá que é o tempo todo pensando exatamente
pensando exatamente nisso. Essa questão de segurança é fundamental em qualquer, evidentemente, empresa. Agora, na pandemia, então, a gente teve que sair daquele ambiente de segurança, né? Então, por exemplo, alguns equipamentos nossos, ligados a financeiro, ligado ao pessoal de recursos humanos, né? Eles ficam sempre dentro da estrutura do escritório. Você teve que colocar agora fora, porque está todo mundo trabalhando em casa. A gente colocou o escritório em 2 dias. A gente tinha 30% do nosso pessoal no escritório já trabalhava em home office, né? E a gente colocou, todo o sistema ele funciona dessa maneira. Então, a gente conseguiu colocar 100% do escritório, ou melhor, 99%, porque a gente deixa sempre um técnico na área de tecnologia e uma recepcionista. Todos os outros, em 2 dias, estavam funcionando 100% remotamente. E está funcionando super, super, super bem, né? Então, era essa a sua pergunta, desculpa, Léo. De segurança, da questão de segurança. Isso. Então a gente tem hoje uma equipe que trabalha muito com isso. Todos os nossos sistemas, a gente coloca ele nas nuvens. A gente contrata a Amazon e todo o nosso sistema está redundantemente cadastrado na Amazon em locais diferentes, né? Que é exatamente para dar essa segurança de que nenhuma daquelas informações, se você tiver um problema, você vai ter sempre outro. Agora, a pandemia, todo mundo foi para casa, ninguém precisa estar dentro do escritório para ter acesso a todos os sistemas, a todas as informações. Isso é fundamental. Perfeito. Urbano, eu preciso fazer aqui alguns registros, porque essa live está muito prestigiada, viu, Urbano? Graças a você. Estou vendo o Max Maciel entrou aí, nosso presidente. Entrou Max Maciel. Prestígio grande, viu? Demais. Alexandre Torres, presidente da OAB de Petrolina, Stefson esteve aqui, os diretores Fabiano Barbosa, Rodrigo Benício, Simão Teixeira, Silvinho, já mencionei, Henrique Buril, advogado Henrique Buril, Fred Duarte, nosso tesoureiro, presente, né? Muita gente aqui, eu tenho que começar a anotar os nomes, Paulo Collier, procurador do Estado, também vai trabalhista. Tanta gente que eu me perdi aqui nos nomes. Então, se eu não citei alguém, eu não tenho inteligência artificial para me auxiliar nesse ponto aqui. Na próxima, eu prometo que me adapto. Urbano, nessa evolução tecnológica toda, né, que a gente está falando também um pouco de tecnologia aqui, aliás, de tecnologia aqui, a gente, na advocacia, acaba lidando com alguns movimentos disruptivos, né? E, pelo menos na área trabalhista agora, a disrupção mais polêmica nossa é a audiência por teleconferência. Que eu tenho uma opinião muito particular, que nem todos os colegas comum, que é a seguinte: se o juiz pode fazer a audiência, se os 2 advogados se sentem capazes de fazer, não vejo obstáculo para que seja feito. E acho até, digamos assim, uma perda de tempo, entre aspas, a gente querer lutar contra isso. O Urbano está me ouvindo? Agora voltou. Voltou, né? Então, assim, como eu disse, nessa pandemia, né, surgiu o tema da audiência telepresencial na área trabalhista e causou muita polêmica. E aí o que eu tenho defendido se o juiz pode fazer audiência, né, o juiz tem capacidade tecnológica para isso. Os 2 advogados acham que tem capacidade tecnológica para isso e acham possível ser realizado. Eu não vejo por que não realizar. E acho curioso, na minha ótica, que em pleno 2020 a gente acredite que a audiência telepresencial é uma coisa do outro mundo. Na sua visão, que já está lidando com tecnologia na advocacia num nível bem além da maioria dos advogados, a audiência por teleconferência, por vídeo, tem como ser alguma coisa que possa ser freada ou que não seja bem-vinda para a advocacia? Não, acho que não. Veja, já era uma tendência, né? Isso já vinha sendo uma discussão que já vinha, o debate já vinha sendo cada dia mais numa ebulição aí, mas agora com a pandemia se tornou uma certeza plena, né? Todos estão trabalhando e estão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, você consegue gerar segurança na informação. Em termos de comodidade é muito melhor, veja o custo é muito mais baixo. Imagine um advogado que tem que fazer uma audiência no interior, ou do interior fazer uma audiência aqui na capital. Então, o sistema é muito mais simples, funciona de forma segura, né? Eu não vejo, esse é um caminho sem volta para mim, né? Eu não entendo mais nem como, não entendo mais nem isso como um debate. Isso aí veio para ficar. Para ficar.
O desembargador Sérgio Torres, no evento que a gente fez anteontem, foi falar sobre o futuro da advocacia e da magistratura e quando chegou no tema da videoconferência, ele disse, olha, a gente já começa a perceber no tribunal alguns advogados novos sustentando, porque eram advogados do interior, que não tinha uma logística de poder vir para Recife fazer a sustentação oral. Serra Talhada, 5 horas de viagem. Petrolina, quantas horas de viagem de carro, né? Então, eles estão sustentando. E detalhe, outros que já sustentavam, e doutor Sérgio assim, estão fazendo sustentações muito melhores, porque estão no conforto do seu escritório, da sua casa, né, mais calmos, estão podendo ali parar para raciocinar com mais calma, e não naquela tensão do tribunal, que é na frente de todo mundo. Interessante como a tecnologia acabou abrindo esses olhos também, esse novo diferencial, né? Urbano, a gente se caminha para o final da nossa live, né, porque o Instagram ele nos força a ter um limite, embora o tema para mim seja inesgotável. Eu queria saber de você se você consegue visualizar qual será o novo passo, assim, que você acha que a tecnologia vai impactar, além da inteligência artificial, qual vai ser o novo passo, a próxima etapa da tecnologia na advocacia? O que é que vem por aí? Você que é uma pessoa tão sempre atenta a essas novidades. Primeiro, eu acho que a inteligência artificial, de todas essas tecnologias novas que estão surgindo, ela certamente vai ser aquela que mais vai avançar. Ela tem muito o que avançar, né? A gente está numa fase muito embrionária da capacidade da inteligência artificial. Então você demora muito, leva muito tempo para fazer, para treinar, e isso vai diminuir bastante. E imagine, a inteligência artificial, ela é uma mente, como se fosse uma mente, só que não humana, tomando decisões, não é? Então, ela vai tomar decisões, vai continuar tomando decisões, só que hoje você tem um treinamento muito forte. Você vai ter cada vez menos necessidade de ter um aparato, uma estrutura mais forte para ter um uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial continuará por muitos anos sendo um grande diferencial. É óbvio que você tem o que a gente chama de deep learning, né, que é a busca por informações de forma genérica. Então, nós estamos começando um trabalho exatamente de tentar buscar. Hoje, a gente tem essas informações que Carol trabalha, com o volume de informações que nós temos dentro do escritório. Muito poucas coisas a gente traz de fora, pontualmente, assim, porque a gente acha que é fundamental. Agora, imagine se a gente conseguir apresentar o mundo todo para que Carol consiga entrar em cada vara, em cada juízo, analisar cada decisão, cada petição. A quantidade de informação que você vai ter, ela é infinita, né? E a gente vai ter uma precisão cada vez maior das decisões judiciais, de como aquelas decisões virão, por que virão. Então isso vai auxiliar muito os clientes no sentido de usar a melhor estratégia, né? Que tipo de estratégia, que tipo de argumento é mais suscetível determinado juiz do que outro, que você vai usar outro tipo de argumento. Isso aí você consegue com uma massa de dados e informação muito grande, né? Então, isso também eu acho que é um passo que cada vez mais vai estar entranhado em qualquer empresa e nos escritórios de advocacia também. Perfeito. O nosso amigo Fabiano Barbosa, diretor da ATP, fez a seguinte pergunta. Eu não sei se acho que você já respondeu aqui, mas eu talvez não tenha visto. Percentualmente, o quanto se reduz em termos de mão de obra, ou seja, advogados em um escritório de advocacia, acho que quando você usa a inteligência artificial, pelo menos essa pergunta que eu compreendi aqui. Nesse primeiro momento, como eu disse, né, nesse primeiro momento a gente não teve diminuição de advogados, pelo contrário, a gente aumentou o número de advogados. A gente teve uma diminuição proporcional em número de paralegais e estagiários, que é exatamente quem auxilia os advogados. Mas mesmo assim, foi um número, no nosso caso, a gente em nenhum momento, por exemplo, tirou qualquer profissional, qualquer estagiário, qualquer paralegal por conta da inteligência artificial. Exatamente porque a gente estava num processo lento ali, e depois, né, de crescimento, de evolução. Então, no primeiro momento, a gente passou 6 meses só colocando informação, ensinando ela a trabalhar, e você precisa de uma equipe maior.
porque o trabalho lá continua, né? Quando a gente começou a colocar em prática, veio o aumento de clientela, então a gente sempre aproveitou as mesmas pessoas. Perfeito. Perfeito. Aí, uma outra curiosidade agora minha, pessoal. Na área trabalhista do escritório, a inteligência artificial já está presente em todas as peças de vocês, ou todas as empresas, vocês advogam na área trabalhista, ou ainda só para alguns clientes? Não, todos os clientes do contencioso utilizam o nosso sistema, né? O Nox e Carol, né? Eles utilizam, e os robôs, evidentemente. O que nós temos não só na área trabalhista, como qualquer outra área, toda a evolução, tudo que a gente vai fazer, né? E é isso que eu chamo de inovação. Inovação não é só tecnologia. A gente estava com um problema exatamente na área trabalhista, porque a gente tenta fechar todas as brechas para que um cliente nunca tenha motivo para reclamar. Então, o cliente fez uma reclamação, a gente estimula sempre o cliente a dar um feedback, a fazer reclamações. A gente senta internamente com as equipes da área de tecnologia, de inovação e das áreas FIM, no caso, a área trabalhista, e vai identificar o que foi que aconteceu, o que é que a gente pode ajustar no sistema, que tipo de trava de segurança a gente pode fazer aqui para que isso não aconteça. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Para você entender. Preposto. Na Justiça do Trabalho, até recentemente, você tinha a obrigatoriedade de que o preposto fosse um funcionário da empresa. Isso. O primeiro funcionário, ele tinha que sair do trabalho, não gosta de sair. Então, era muito comum que a gente fazia tudo certinho, coisa e tal. Quando chegava lá, o preposto voltava e dizia: a audiência foi uma porcaria, o advogado foi muito mal, não defendeu a empresa. Então, você tinha críticas por parte do preposto. E a gente conversava internamente, não foi a audiência, foi normal, foi bem feita, coisa e tal. Então, o que foi que a gente fez? Disse: vamos colocar um sistemazinho dentro do Nox, que quando o advogado ele termina a audiência, ele coloca no sistema, ao fim da audiência, coisa e tal. Então, o preposto ele vai receber uma ligação, automaticamente. Ele recebe uma ligação do escritório ou uma troca de WhatsApp, apenas dizendo como foi a audiência. O advogado chegou com 1 hora de antecedência, que é a regra para os assuntos trabalhistas, chegou com 1 hora de antecedência, ele conversou com você, ele instruiu adequadamente. Qual é a nota que você dá ao advogado de 1 a 5, né? Feito um Uberzinho. E aquele preposto vai dar aquela nota ali, 3 perguntinhas básicas, né? Isso foi muito interessante, porque praticamente zerou, a gente não tem mais reclamação de preposto, né? O advogado, ele hoje vai fazer a audiência sabendo que vai ser avaliado. O preposto se sente super lisonjeado, porque está ali o escritório perguntando, participando, sabendo, coisa e tal. E o sistema, ele trava. Se o preposto der uma nota 1 ou 2, que equivale a 2 ou 4, né? O sistema trava, aquele preposto nunca mais se encontra com aquele advogado. É automático, o sistema mesmo ele trava isso. Porque a distribuição também é automática, Urbano? A distribuição de advogados pela pauta é automática, no caso? Assim, não é... Não é automática. Ela é automática por cliente, por tipo de ação, se for um processo que está no tribunal, se for, então tem uma série de pré-requisitos aí para ir para determinados advogados, né? Mas aí só para concluir essa questão do preposto. Então, o preposto hoje está... Se o preposto, aquele mesmo preposto, dá nota baixa a todo advogado, a gente consegue chegar para a empresa e mostrar: veja, isso é um problema do preposto. A gente coloca os melhores advogados e dá nota baixa. Se o advogado recebe nota baixa de 2, 3 prepostos, a gente sabe que o problema é do advogado e a gente encerra aquela parceria com ele ali. Então, a gente resolve o problema de forma com tecnologia. Verdade. Muito bem pensado, muito pensado. Urbano, eu só tenho que agradecer pela tua disponibilidade. Sei que você não é muito de entrevista, mas é da tecnologia. Mas no Conselho da OAB foi a primeira transmissão de videoconferência ao vivo, ao vivo, joia. Muito obrigado, a ATP agradece bastante. Comunicar a todos que essa nossa conversa, doutor Urbano, vai ficar salva no nosso YouTube. Agora,
Não é tão imediato porque eu ainda não tenho uma Carol para me auxiliar, então é manual. Eu baixo no telefone, converto o vídeo e coloco no YouTube, mas vai ficar lá. E eu só tenho a agradecer, Urbano. Muito obrigado pela oportunidade de ter esse diálogo. Eu que agradeço, Léo. Foi um privilégio, uma honra para mim participar aí com você. Espero ter esclarecido aí algumas Muito coisas. bom. A pessoa certa para falar não era eu, né? São meus sócios que ficam, só conhecem tudo dos detalhes. Para mim tem que ser assim, mais por cima mesmo. Mas eu acho que já foi suficiente aí para uma primeira Foi muito reunião. bom. Foi muito bom. Muito obrigado e boa noite a todos. Fiquem com Deus e protejam-se. Forte abraço a todos. Amém. Até mais. Obrigado.